Olá a todos, bom dia. Este é mais um vídeo do nosso canal Construindo a Matemática. Vem com a gente. Vou começar aqui com uma lista com alguns exercícios. Esses exercícios dão uma noção assim de alguns problemas envolvendo altitude, envolvendo profundidade, quando um elevador sobe 3 metros acima do nível do mar, quando ele desce até o subsolo, né? Como que a gente representa essas altitudes? E tem também as questões de, se a gente, né, de repente em números inteiros a gente pensar em dinheiro, a gente pode pensar também em ganho, né? Eu tenho R$ 200, eu estou devendo R$ 200, como que eu represento isso em números, né? A gente pode representar com os sinais positivo e negativo. Se a gente tem R$ 200, a gente pode dizer que a gente tem mais R$ 200. Mas se a gente deve R$ 200, aí a gente pode dizer que a gente tem uma dívida de R$ 200 e tem menos R$ 200, é um saldo negativo. Aqui a questãozinha fala assim: o altímetro é um aparelho utilizado para registrar altitudes, ou seja, alturas medidas em relação ao nível do mar. Assim, complete. O sinal tan antes do número indica que o objeto ou a pessoa está acima do nível do mar. Está acima do nível do mar, está no alto. Então, se a gente pegar uma região oceânica, a gente vai ver que, né, as águas do mar ali estão no nível do solo. Mas se a gente subir, a gente está dizendo que a gente está acima do nível do mar. Então, o sinalzinho aqui é positivo. E se a pessoa está, né, no caso contrário, abaixo do nível do mar, a altitude vai ser negativa, né? O número que indica que o objeto ou a pessoa está abaixo do nível do mar. Nesse caso, diz que a altitude é negativa, então aqui, menos. Nesse momento aqui, a gente pode pensar numa pessoa entrando no mar e ela não para, ela vai entrando e vai vendo que cada vez mais ela vai afundando. É porque ela está descendo, ela está ficando abaixo do nível do mar. Então na tabela aqui, na tabela abaixo, estão registrados alguns objetos ou pessoas. Preencha os valores das altitudes em que eles operam com os devidos sinais. Então aqui, se a gente pensar no avião, o avião tem uma altitude em metros positiva. Quantos metros voa um avião? Vamos imaginar aqui 1.500 metros acima do nível do mar. O helicóptero também acima do nível do mar. Ele voa no espaço aéreo. Se a gente imaginar o nível do mar, a gente pode imaginar o zero, nem para baixo, nem para cima. Então, zero metros, nem positivo, nem negativo. Se a gente pensar no mergulhador, o mergulhador está nas profundezas. Então, ele está abaixo do nível do mar. Imagina que ele está a 130 metros de profundidade. Esses valores que a gente está atribuindo aqui são valores de exemplos, tá? Explicativos. O submarino desce nas profundezas, vai para as fossas abissais, então a gente pode imaginar que ele está a menos 3.200 metros do nível do mar. Aqui a gente representou com os sinais, né? Os sinais adequados. Acima do nível do mar, altitude, sinal positivo. Nível do mar, zero, nem para cima nem para baixo. Não está voando, nem está se afundando. Está no nível do solo. Mergulhador está abaixo do nível do mar, então negativo. Submarino abaixo do nível do mar, negativo. E vem a segunda questão. Um termômetro marca neste momento 6 graus. Imagina uma cidade, o termômetro marcando 6 graus Celsius. Represente o número com um sinal adequado em que o termômetro irá registrar se a temperatura subir 3 graus. Olha, imagina que a temperatura está em 6 graus. Se ela subir 3 graus, ela vai para 9 graus Celsius.
Celsius aqui é a medida, né? A unidade de medida de temperatura. Agora preste atenção numa coisa. Vamos imaginar aqui o termômetro. E aqui é o 0 graus. O 0 é onde o estado da água tem... a água está nos 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Ou uma hora ela está congelada, outra hora ela está líquida e outra hora ela está evaporando. 0 graus a água está nos 3 estados. Imagine, se você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se a temperatura está aqui em 3 graus Celsius, se ela daqui subir 6 graus, ela vem para 9 graus Celsius. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então subiu 3 graus. Do 6, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A temperatura subindo 3 graus vai para 7, 8, 9. Agora vamos imaginar se a temperatura tiver em 6 graus e descer 10 graus. Então ela desce do 6 aqui, ó, desce 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas desce 10. Então 7, 8, 9, 10. Então ela veio para uma temperatura abaixo do zero, então negativa, menos 4 graus Celsius. Se a temperatura está em 6 graus e desce 4 graus, de 6 ela vai descer 1, 2, 3, 4. Foi parar em 2 graus Celsius. Então aqui a gente tem que a temperatura estava em 6 graus, desceu 10, foi parar no menos 4 graus Celsius. A temperatura estava em 6 graus Celsius, desceu 4 graus, foi parar em 2 graus Celsius. Tinha 6, tirou 4, ficou 2. E a temperatura, ó, está em 6 graus Celsius e vai descer 14 graus Celsius. A gente pode imaginar que ela vai descer muito abaixo do zero. Então, ó, 6 graus vai descer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então veio parar no... tirou os 6 e ainda desceu mais 8. Então ela veio parar no menos 8 graus Celsius. É uma temperatura abaixo de zero, então a gente diz que ela está negativa. Se a temperatura for acima do zero, a gente diz que ela é positiva. Se aqui a gente quiser completar com um sinalzinho, mais 9 graus Celsius. E aqui está em 6 graus, desceu 14 graus Celsius, menos 8 graus Celsius. Desceu os 6 que tinha, veio para 0 graus, nem quente nem frio, mas aí desceu mais 8 graus Celsius. Se ela desceu, ela está vindo para o negativo, abaixo de zero, menos 8 graus Celsius. Tá aí a atividade.